porque eu acho que nós temos de falar de uma coisa, tipo assim, só para começar, que é o Instagram do João Coutinho de Figueiredo. Porque se há uma coisa, eu tenho um amor pelas diferentes contas de Instagram de políticos, especialmente políticos acima de 30, porque tu percebes que tipo, eles têm de usar redes sociais, eles não sabem exatamente como usam as redes sociais e têm algum assessor a dizer tipo, vamos fazer este vídeo que é engraçado. Sim. Tipo Mariana Mortágua e Fernando Rosas na campanha do ano passado. Não, é literalmente isto. E o que eu achei engraçado em relação ao Instagram do João Coutinho de Figueiredo é que ele tem sempre a mesma música, independentemente dos vídeos. Qual? Que é a música dos Hunger Games, do Are You? Não, exato. They hung up a man. Mas sempre. Ou seja, ele está a falar sobre um assunto qualquer. Isso é uma conta que eu não gosto muito. Não. É tipo guilty pleasure. Porque eu vejo aquilo e ele está a falar sobre, sei lá, tipo ciclistas. Whatever. Um assunto qualquer. Está a falar sobre ciclistas e por trás está tipo They hung up a man. E é tipo, quem é que ele acha que é? Ele é conspiracionista, se calhar. Não, tens uma vibe sinistra. É que é genuinamente fantástico. E já agora que estamos a introduzir, e era assim que eu queria começar, com guilty pleasure de contas de políticos. Eu gostava de falar sobre a minha conta de político favorita, exato, que é a do líder da bancada parlamentar do PS. O Homem do Leme. O Soares, o Homem do Leme. Porque, para quem não conhece a conta do Soares, e eu não vos culpo, atenção, porque... Pronto, exato, não é muito dinâmico. Mas vídeos clássicos, grupo parlamentar, ele a mandar a mandar as suas intervenções no Parlamento, e depois tem outros vídeos que são fotos, e são as fotos, que a escolha de música é sempre fantástica. A minha favorita, eu acho que há uma rotação de música. E foi assim que eu me apaixonei pela página do Instagram do Soares, exatamente. Foi com uma música, que era O Homem do Leme dos Chutes e Pontapés, que era eu e esta bancada parlamentar, e depois a passar o Homem do Leme por trás, ou seja, ele auto-intitular-se como Homem do Leme. Como Homem do Leme. Ou seja, nem ninguém dizer, não, tu és o Homem do Leme. Não, é uma... Eu autodenomino-me Homem do Leme. Adoro self-love, honestamente. Depois também tem aquela tipo Jennifer Lopez. Não, também. Marisa Matias. Bom gosto, pelo menos. Marisa Matias não. Marisa, eu acho que são Marisa Matias. Amor. Não, mas é a vida. Depois, Jennifer. há uma da Jennifer, que é aquela do Não vi. Há uma que é com a Jennifer Lopez. Não vi. E aquilo é fantástico. E eu queria só deixar esta... Ou seja, vocês podem não concordar com estes políticos, mas vejam as contas, porque são coisas fantásticas. Isso e aqueles vídeos do A Minha Semana, do António Costa. Que é tipo ele a ligar a diferentes políticos. Não, é tipo ele a socializar, é tipo hello! Tipo ele a dizer tipo hello a diferentes líderes. E depois a chegar ao Luís Montenegro, então como é que está a tensão na sala? E eu adoro. E pronto, e gostava de deixar esta nota. A sugestão cultural desta semana. Exato, a sugestão cultural desta semana é vejam contas de políticos de direita acima de 40 anos. 35. É quando deixam de ser. O Soares não tem 30. Ai, não. Estou acima de 30. Não. Não. Eu tenho mais do que 35 anos. Ele deve ter mais de 40. Nós temos uma cabeça capaz de revolucionar uma pátria. Temos uma cabeça à altura das outras cabeças. E é sobretudo por um esforço cerebral, por um esforço de consciencialização sobre as atividades laborais que poderei melhorar as condições de trabalho, a produtividade, a quantidade de trabalho. Mas vamos começar, já nos perdemos. Que é... Temos 3 tópicos para discutir esta semana. Queremos pedir desculpa por não haver vídeos da conversa que tivemos na semana passada, porque tivemos muitos problemas técnicos. Aliás, o nosso cenário ainda está num momento de precariedade, exatamente por causa disso. Mas nós estamos, isto vai sendo construindo, não é super produzido, mas vamos chegar lá eventualmente. 3 tópicos esta semana. A eleição de Zora não Dami, chacina no Rio de Janeiro, e terminamos a falar sobre o Orçamento de Estado e sobre a questão da saúde, dando um espaço particular à questão das urgências da obstetrícia e das declarações que a Ana Paula Martins prestou no Parlamento em relação a uma grávida que morreu supostamente por ser pobre e negra, usando
ou parafraseando a Ministra da Saúde. Mas começamos com o Zona Mamdani. A Mamdani. Eu estava tipo a ver como. É M-A-M-D-A. Yeah. You should learn how to say it. Essa música está na minha cabeça há uma semana. Aquela do You should. Miss Mamdani. Exato, isso está na minha cabeça há uma semana. Pronto, o que é que tu tens a dizer sobre a vitória como disse o Ted Cruz, comunista jihadista? Sim, aquele senhor criminoso. Eu acho que é um sinal de esperança. Nós vemos num país como os Estados Unidos um auto-intitulado socialista democrática a ganhar as eleições com uma maioria absoluta de 50,4%. E eu acho que há muitas lições que se podem retirar desta questão em si, também da campanha dele. A campanha foi muito focada em temas concretos da vida urbana. Nova Iorque é uma cidade urbana muito grande. Ele falou muito da questão dos transportes, da habitação acessível, da ampliação dos serviços públicos, que lá é uma realidade muito menos presente do que, por exemplo, em Portugal, a questão dos serviços públicos, e fez um trabalho incrível a nível da mobilização de base, a nível dos jovens, de comunidades minoritárias e mesmo da classe trabalhadora, e dos eleitores mais progressistas, e por aí adiante. Portanto, eu acho que é uma vitória que é vista com muitos bons olhos e que tem muito que se pode retirar, seja para os políticos portugueses de esquerda ou os políticos de esquerda no geral. Eu acho que há um significado político por trás disto, não só a questão da esperança, mas também olhar para face o cenário político americano. E principalmente por isto ter sido algo que se manifestou numa grande cidade, que apesar de ser uma cidade tradicionalmente democrática como Nova Iorque, eu acho que o Mamdani vem um bocadinho fora da linha do que são os políticos do Partido Democrata americano. E até é interessante ver como é que o próprio establishment tratou a candidatura dele. Nós tivemos Donald Trump a apoiar o outro candidato democrata. Portanto, claramente, há vários sinais aqui que isto foi uma candidatura que fez abanar o establishment. Eu acho que isso é muito positivo. E acho que outra nota muito positiva da vitória dele é a ideia de ele ter rompido com a noção de quem é que pode estar no poder. Porque nós já não temos um senhor de fato e gravata branco com 70 anos, temos um jovem, muçulmano, imigrante, progressista, socialista, por aí adiante. Eu acho que isso é muito importante também, tentar fazer mudar estas ideias de quem é que faz política e quem é que tem legitimidade para fazer política. E também mostra que o facto de ele ter ganho uma maioria absoluta, que de facto pode estar a surgir na mentalidade americana, a nível da população, uma insatisfação com o establishment e com o status quo, porque a partir do momento em que nós temos mais de metade da população de uma cidade como Nova Iorque a votar num candidato que vai contra muito daquilo que é comum nos Estados Unidos da América, acho que é uma nota muito positiva. E também falar, para passar a palavra, de duas coisas que eu achei que são muito positivas da campanha dele. Primeiro, ele posicionar-se amplamente para o Palestina, acho que é muito importante no cenário americano. E discutiu-se muito aquelas mensagens subliminares do vestido da mulher dele, que foi feito por um designer palestiniano. E a questão da campanha dele ter sido sabotada, entre aspas, pelos grandes poderes económicos e pelos bilionários dos Estados Unidos da América, que andaram ativamente a financiar as campanhas dos adversários dele, e mesmo assim não foi suficiente para poder derrotá-lo. Eu acho que isso é um sinal muito positivo da campanha do Mamdani. Assim, eu acho que é isso. E acho que o que nós temos de nos focar, no fundo, é a divergência que esta campanha apresenta em relação ao Partido Democrata. E também perceber que não é só uma campanha única e que é um fenómeno único. E quem segue política americana percebe que nestas eleições autárquicas que foram acontecendo em diferentes cidades, houve um movimento político de resposta contra o Partido Democrata, que começou a aparecer após a hecatombe que eles tiveram nas últimas eleições, em que perderam o voto da classe trabalhadora, o voto negro, o voto das mulheres, o voto dos trabalhadores hispânicos, perderam todas as classes em que podiam perder. E em resposta a isto aparece um movimento que, encabeçado por Mamdani claramente,
que é uma resposta contra a ruptura dentro do próprio Partido Democrata e contra os interesses do próprio Partido Democrata. O candidato a presidente da Câmara de Jersey City também não foi eleito, mas exatamente na mesma linha. Minneapolis também tem uma tradição socialista muito grande, já desde o início do século XX. Teve um candidato, também muçulmano, o Omar Fabré, acho que não me estou a lembrar do nome, que também perdeu, mas também candidato com muita tração. Noutra medida, houve uma eleição para o Congresso este ano, a substituição de um congressista que tinha morrido por Deja Fox, que também era jovem, também hispânica, com outra visão sobre a política, perdeu também, mas nós percebemos que são movimentos que começam a ganhar tração, ou seja, não é só usar o Mamdani. O que é que nós, ou Mamdani, o que eu acho que nós costumamos, ou estamos a começar a ver, é, dentro do Partido Democrata, vozes a irem contra o estabelecimento do Partido Democrata. Porque o Partido Democrata, se quisermos, representa os interesses de uma parte do capital, e o Partido Republicano representa os interesses de outra parte do capital. Ou seja, não é o Partido Democrata existe à direita, à esquerda, e o Partido Republicano existe à direita. Não é uma coisa binária, é uma coisa que faz sentido. Nós basicamente temos dois partidos de direita que representam interesses diferentes dentro dessa mesma direita. O Partido Democrata, até há relativamente pouco tempo, representava as tecnologias emergentes, novas tecnologias, enquanto os republicanos estavam, por exemplo, mais ligados ao setor dos combustíveis fósseis. Mas não haja necessariamente uma separação total, porque há uma interseção, porque os lobbies que financiam as campanhas apoiam os dois lados. E isto ficou patentemente claro quando o Partido Democrata preferiu apoiar Andrew Cuomo, um governador desgraçado, que teve uma gerência da pandemia de Covid horrível, em que morreram pessoas numa data de lares, credivelmente acusado de 13 casos de abuso sexual e de perseguir essas mulheres que alegadamente assediou. Escolheram apoiar Andrew Cuomo, profundamente antipopular, ou pouco popular, contra Zoran Mamdani, que era o candidato que tinha vencido nas primárias do seu próprio partido. Ou seja, o que é que isto demonstra? Demonstra que o Partido Democrata continua a seguir o mesmo caminho, a mesma via que os fez perder nas eleições presidenciais do ano passado. Porquê? Porque representa exatamente esses mesmos interesses do grande capital, e em vez de proporem um programa verdadeiramente social que crie uma base popular, que é algo, por exemplo, de formas diferentes, mas que o Presidente Trump faz, preferem continuar a enverdar pelos mesmos caminhos a serem eleitos. Preferem escolher perder a desencadear algum tipo de mudança e algum tipo de ruptura. E eu acho que isto vai muito no sentido da conversa que nós tínhamos tido a semana passada. Porque fala exatamente da prova de que estes candidatos que vão contra o sistema, que fazem ruptura, que não seguem com o caminho das águas, são os candidatos que as pessoas querem neste momento. Porque se nós olhamos para o sistema, vemos um sistema que não funciona, que está a falhar para uma data de gente. Uma América que é o país mais rico do mundo, mas que também é simultaneamente o país mais desigual do mundo, em que há milhões de sem-abrigos, em que 60% das pessoas vivem ordenado a ordenado. A resposta que precisa de existir é uma resposta verdadeiramente social. Se essa resposta não existe no Partido Democrata, é porque o Partido Democrata serve exatamente os mesmos interesses que serve o Partido Republicano. E estes candidatos, como usaram na Mamdani, com muitas limitações, representam exatamente uma quebra nesse sistema profundamente oligárquico e de concentração dos interesses que são os Estados Unidos da América. Não sei se queres complementar aqui. Sim, eu queria só dizer que é muito interessante o ponto que estás a tocar da questão do Partido Democrata e do Partido Republicano e como é que os dois se posicionam à direita. E eu acho que precisamente campanhas como estas desconstroem essa ideia, ou seja, podem mostrar aos Estados Unidos o que é uma verdadeira esquerda. Porque dentro do Partido Democrata eu acho que essencialmente a diferença que há com o Partido Republicano foca-se mais nas questões identitárias e nas questões sociais, que o Partido Democrata se foca muito, mas na verdade não sei até que ponto é que há um apoio assim tão real, porque as questões sociais e económicas estão profundamente interligadas. Portanto, eu acho que também há uma grande hipocrisia dentro do próprio Partido Democrata dos Estados Unidos.
Portanto, eu acho muito importante surgirem campanhas como estas, que mostram à população que aquilo não é o limite das suas alternativas, que é possível ir mais longe do que o bare minimum que o Partido Democrata oferece à população dos Estados Unidos. E eu acho que agora, e acho que vamos ver isso nos próximos tempos, tentar perceber como é que isto vai manifestar na população, como é que as pessoas vão olhar para esta nova corrente de política que está a surgir nos Estados Unidos e de que maneira é que isso vai moldar a política americana daqui para a frente. Porque o caminho vai-se caminhando, como dizia o Paulo na última conversa que nós tivemos, ele ter ganho não significa que agora as coisas estão feitas e que é um caminho determinado. Esta foi a primeira vitória numa grande guerra, ou seja, ganhar uma batalha, não ganhar uma guerra, nem de perto nem de longe. Porque agora a parte mais difícil é implementar todas as políticas a que o Zoran Mamdani se propunha. E são políticas que algumas estão ao seu alcance, como por exemplo congelar as rendas, mas há outras políticas, como por exemplo a gratuidade dos transportes, que estão dependentes do governo estadual, e que dependem da governadora, que é alinhada com o establishment democrata, se quiseres. E nesse sentido vai ser um verdadeiro desafio entregar às pessoas as propostas a que se tinha proposto, porque muitas delas não estão necessariamente no seu alcance. Elas tinham de ser propostas porque era necessário mobilizar as pessoas. Mas agora há um caminho difícil que é entregar nestas propostas. E com uma crescente oposição do próprio Governo Federal, que como é mais que evidente, vai ter muitos problemas com o Zoran Mamdani, o Little Communist, como lhe chamavam, o My Little Communist, como lhe chamava o Trump. Mas eu gostava ainda de fazer 3 pontos. Um deles é em relação àquele argumento, eu acho que isto se pode traduzir para Lisboa, por exemplo, quando falamos na crise da habitação, que eles também têm lá, que é o capital é hipermóvel, certo? Ou seja, nós temos esta ideia de que num mundo globalizado o capital viaja muito facilmente de um sítio para o outro. E isso é verdade, o capital é bastante móvel. E nesse sentido, a ideia de que os milionários podem fugir de Nova Iorque, os multimilionários podem fugir de Nova Iorque, é uma ideia que parece, à partida, credível. Mas a verdade é que o capital não é tão hipermóvel como parece, porque o capital está assente numa geografia. O capital depende de infraestruturas físicas. Por exemplo, Nova Iorque é o maior hub económico do mundo. Essa estrutura, Wall Street, não se move de um dia para o outro. Depende de toda uma estrutura geograficamente posicionada que não pode só fechar as malas e ir para outro sítio. Não é assim que as coisas funcionam. Ou seja, o capital não é tão flexível como parece. E quando nós estamos a falar de rendas, que isto é mais relevante para Portugal, mas também igualmente relevante para os Estados Unidos, é que os dividendos destes grandes capitalistas e investidores em imobiliário, que assentam a sua fortuna na especulação, no aumento das rendas, no alojamento local, dependem de uma estrutura profundamente geograficamente dependente. O que é que eles vão fazer? Eles fogem e vão para as Bahamas num paraíso fiscal, mas levam os apartamentos e as propriedades e a Trump Tower que têm em Nova Iorque? Não levam, isso não é uma possibilidade. Ou seja, esta ideia de que, por causa da eleição de Zoran Mamdani, esse famigerado comunista, agora todos os milionários vão debandar de Nova Iorque, não é verdade. Porque a sua riqueza está em Nova Iorque. Eles não podem, por isso, simplesmente fugir, ou podem, mas as suas propriedades vão continuar a estar lá e a sua riqueza vai continuar a estar submetida às leis da Câmara Municipal de Nova Iorque, do Estado de Nova Iorque e do Governo dos Estados Unidos. Ou seja, são profundamente geograficamente dependentes, embora o capital seja móvel. Isto é preciso falar tanto para Portugal como para os Estados Unidos. Ou seja, esta ideia que agora os milionários vão todos fugir não é uma realidade. E isto foi muito usado na campanha como um argumento contra votar no Mamdani, que era esta suposta debandada dos super ricos. Mas essa, por isso, simplesmente não é uma realidade. E a partir do momento em que nos apercebemos disso, conseguimos realmente votar e mobilizar-nos para políticas de mudança. Isto é importante.
Outra coisa é a estratégia verdadeiramente inovadora de redes que ele apresentou. Uma estratégia que é natural, por assim dizer, ou seja, que não são músicas dos Hunger Games com cortes da televisão. Sim, eu acho que tem um traço de não ser forçado, que eu acho que é muito importante, porque quando nós estamos a tentar mobilizar através das redes sociais, nós sabemos que vamos atingir especificamente a camada jovem. E a camada jovem é uma camada que tem conhecimento das redes sociais e consegue perceber quando é que um conteúdo é orgânico ou quando é que um conteúdo é forçado, e a sua reação perante a isso vai ser muito medida tendo isso em consideração. Portanto, eu acho que nós temos sempre a falar nesta questão da importância das redes sociais na mobilização política. Na mobilização. E eu acho que isso é mais uma das lições que a esquerda tem de retirar desta campanha. É a maneira como Mandani usou as redes de uma maneira orgânica, de uma maneira não forçada e de uma maneira profundamente mobilizadora, precisamente por ser orgânica e não forçada. E eu acho que isso é um padrão inovador, é um padrão que não costumamos ver nas eleições presidenciais dos Estados Unidos. O Partido Democrata que também estava muito presente nas redes sociais. Mas apoiava-se muito em influencers e de uma forma muito plástica. Sim, aquilo era em álbuns, aquilo tinha um teor um bocadinho bizarro, eu acho. Portanto, eu acho que outra das lições desta campanha reside nas redes sociais. E é isso mostra o potencial mobilizador das redes sociais e não para estar nem a bater na mesma tecla, é felicitar-nos a nós mesmos pela nossa suposta genialidade. Mas o caminho passa exatamente pelas redes sociais e pelo trabalho nas redes sociais. Se outras tecnologias de comunicação foram usadas, como jornais, panfletos, postas, em séculos passados, agora as redes sociais são a maior ferramenta mobilizatória que nós temos. E cabe-nos a nós saber nos usá-la. E usar as redes sociais não é fazer as nossas coisas e pô-las nas redes sociais. É entender a forma como os algoritmos funcionam, entender que os algoritmos não são neutros. E explorar os algoritmos para conseguir retirar dividendos, ou seja, ajustar-nos às redes sociais e não esperar que as redes sociais se ajustem a nós, que não é uma coisa que funciona assim. E Mamdani entende profundamente as redes sociais. Entende a forma de comunicação das redes sociais, entende o imediatismo, entende a informalidade, entende uma certa espontaneidade e um certo valorizar de algo que não é muito produzido e que não é muito construído. E nesse sentido teve bastante sucesso. Eu acho que precisamos de pegar nisto e aplicá-lo enquanto estratégia. Obviamente que depende de país para país a forma como as coisas se aplicam, porque há contextos nacionais diferentes, condições materiais diferentes, mas é algo a seguir para o futuro. Termino este ponto só com uma nota que eu vi um tweet do António Guterres, não o António Guterres, secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, assistente social, António Brito Guterres, que me chamou bastante a atenção porque foi exatamente o que eu pensei a seguir à vitória do Mandela, que é aquela ideia de que de repente toda a gente apoia esta campanha. Toda a gente está muito feliz com a sua vitória. As pessoas que andavam a dizer mal porque não ia funcionar há uma semana agora estão a felicitá-los. Os membros da JSD a felicitarem Zoran Mamdani. E que mundo é que nós vivemos, não é? Eu acho que das duas uma, ou vem de um lugar de profunda ignorância em que estamos a felicitar porque é fixe, porque só pode, ou então vem de um lugar de tentar utilizar a vitória dele como uma forma de oportunismo e como uma arma para o meu próprio proveito, porque nós temos membros da JSD a felicitar a vitória do socialista democrático, não bate muito a... Sim, vamos inteirar-nos das nossas realidades e vamos ter um bocadinho noção do que é o trabalho. E termina exatamente com isso, e foi por isso que eu chamei a atenção a isto. É que há aquela música de a revolução não será televisionada. Exatamente. A revolução também não vai ser postada. E isto pode parecer um contrassenso em relação ao que eu estava a dizer há bocadinho, mas não é. Ou seja, este caminho faz-se agindo politicamente, mobilizando politicamente, sendo ativo na política. E ativo na política não é marcar uma cruz, dia sim, dia também. Não é aparecer numa manifestação uma vez por ano. Não é assim que funciona. E se nós queremos a mudança, nós temos de ser essa mudança também. Fiz um ligeiro plágio agora, não sei se repararam.
Mas nós temos de ser essa mudança. E o caminho faz-se exatamente com essa mobilização, não é esperar que as coisas aconteçam. E uma atitude que eu tenho visto nos últimos tempos e que me faz confusão nas redes sociais é isto, que é quando ganha Zoran Mamdani ou semelhantes, com a presidente eleita da Irlanda foi a mesma coisa, mas numa escala menor, porque ela não tem o mesmo perfil público, é esta coisa do fantástico, uma grande vitória para a esquerda, para a qual estas pessoas contribuíram zero. Depois, quando há uma grande derrota, como aconteceu este ano em maio, textões e textões sobre as pessoas que votaram no Chega e a tragédia. Se nós queremos que as coisas mudem, nós temos de mudar as coisas. E isso passa por ação política. E textões no Instagram podem ser muito bonitos, mas não mudam as coisas. E é esta chamada ação que é necessária e que nós precisamos ter consciência. É que se nós queremos que alguma coisa mude, nós temos de fazer essa mudança. Por isso não basta, depois de uma vitória de Zoran Mamdani, estar muito feliz, depois de uma derrota da esquerda em Portugal, chorar muito. É preciso fazer alguma coisa para fazer com que as coisas mudem, porque elas não se mudam sozinhas. A revolução não vai ser televisionada. Eu acho que, lá está, mais uma vez, nós falamos muito sobre o papel das redes sociais e são de facto importantes na mobilização. E eu não acho que haja um problema em meter um story sobre a vitória de Mamdani ou o que seja. O problema é quando o caminho começa e acaba aí. Eu acho que o problema é exatamente esse. Eu acho que quando eu me limito a estar sentada no sofá, meter um story, desligar o telemóvel e seguir com a minha vida, completamente alienada a tudo o resto, não fazer mais nada, demonstra, de certa forma, até um privilégio, porque eu estou muito contente, isto é tudo muito giro, mas a minha ação limita-se a isto e fica por aqui. Portanto, eu acho que isso é um problema também muito da nossa geração. Eu vejo muita gente a ter esse perfil de... As redes sociais têm uma capacidade mobilizatória fantástica, mas também têm uma capacidade muito perigosa de criar um sentimento de imobilismo. O ativismo de sofá. Nós tínhamos uma professora que falava muito de ativismo de sofá. Algo erradamente, diga-se de passagem. Mas é isto, ou seja, podem produzir um sentimento de que o trabalho está feito só para fazer um post, isso por isso simplesmente não é verdade. São uma ferramenta, mas não são o caminho. Nós podemos usar uma chave de fendas para apertar um parafuso, mas a chave de fendas em si não é a obra. É uma ferramenta que ajuda a construir a obra e nós precisamos de ter noção disso. Sim. Outra coisa que as redes sociais nos trouxeram foi uma proximidade absurda à realidade de diferentes pontos do mundo, de uma forma que não era possível antes. E eu estou a falar disto porque queria passar para o próximo ponto da nossa conversa, que foi a chacina que aconteceu no Rio de Janeiro na terça-feira da semana passada, se não estou a ou uma operação no Complexo do Alemão e no Complexo da Penha que matou 121 pessoas. Assassinou 121 pessoas, contou, se eu não estou em erro, com 2.500 operacionais. E estas imagens apareceram nas redes sociais pelo mundo todo. E acho que podemos começar aqui a falar sobre isso. Eu se calhar vou pegar nesse primeiro ponto da partilha das imagens e a maneira como aparecem nas redes sociais. Porque, e para fazer a ponte, eu acho que o que acontece nestes casos é que há tanta exposição que acaba por haver uma espécie de sentimento de desumanização ou de sensibilização às coisas. E isto não acontece só com estas chacinas no Rio de Janeiro, acontece com o genocídio em Gaza e por aí adiante. Há uma profunda... As pessoas desenvolveram quase uma capacidade de se desligarem dessas imagens e de quase não processarem que são situações reais e que são pessoas reais que estão ali e que morreram. Portanto, queria começar com essa nota e também começar com uma nota de pesar pelas vítimas desta chacina. Eu acho que um dos problemas e uma das coisas que nós temos de falar aqui é a maneira como o Estado se manifesta nestes territórios. Ou seja, a verdade é que estas comunidades são comunidades profundamente marginalizadas da sociedade e que não têm qualquer tipo de acesso àquilo que são os serviços que o Estado devia garantir: acesso a saneamento, acesso à saúde, à educação e por aí adiante. Portanto, nestes territórios o Estado não cumpre este seu dever de garante e só se revela através da autoridade policial e da brutalidade policial. Eu acho que o resultado disto é obviamente um ciclo vicioso, em que esta exclusão social, em que estas pessoas vivem precisamente por não terem um Estado presente na sua vida,
alimenta a criminalidade. E isto justifica novas operações policiais e um reforço da brutalidade policial que aprofunda novamente esta exclusão e que aprofunda também um sentimento de revolta contra o Estado, que é profundamente legítimo nestas realidades. Portanto, eu acho que o que é preciso fazer aqui não é entrar de uma favela dentro e chacinar toda a gente. Eu acho que é óbvio que é necessário reconstruir o vínculo entre o Estado e estas comunidades. Por exemplo, tu falaste sobre ele ainda há pouco, eu também queria mencionar um post que o Guterres fez relativamente a esta questão, porque esta operação foi intitulada de uma operação de segurança, com finalidades de segurança. Ele escreve que política de segurança é educação, cultura, emprego, bons salários e redistribuição da riqueza. Ou seja, eu acho que o caminho nunca vai ser combater isto através de execuções em massa de cidadãos, mas sim através de um reforço da qualidade de vida destas pessoas e do acesso a serviços que elas têm, porque senão o ciclo só se vai continuar a reforçar. Sim, eu acho que a primeira coisa que nós temos de entender é quando nós estamos a falar de crime organizado, não é assassinando uma data de soldados rasos desse crime organizado que nós resolvemos o problema. Essa nunca vai ser a resposta. E é por isso que, hedionda, esta operação tem um caráter profundamente performativo. É que o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, sabe perfeitamente que não é essa a solução para os problemas do crime organizado. Para que é que este tipo de operações servem? Como manobra ideológica. Como manobra ideológica de mostrar à população que não vive nas favelas, que não está em contacto com a vida nas favelas, exatamente porque existe uma segregação brutal, que está a fazer alguma coisa e a posicionar-se também, de certa forma, politicamente, porque não nos podemos esquecer que o movimento, o bolsonarismo, está sem herdeiro político neste momento e há uma grande disputa em relação a quem é que o vai suceder. Se é o governador de São Paulo, tem-se mostrado bastante proeminente neste caso, os Silas Malafaias da vida, o Cláudio Castro no Rio de Janeiro, e o que a mim me parece que estas operações fazem é algo profundamente performativo, de chacinar uma data de pessoas, de ser muito barulhenta e muito visual, mas que no fundo responde a muito pouco. O que os especialistas dizem é que as operações de combate ao crime organizado devem passar por intervenções cirúrgicas em certos pontos que façam sentido para capturar cabeças dos gangues ou para parar alguma entrega de material. Outra coisa que faz bastante sentido e que nós não vemos a acontecer são as operações na Faria Lima a parar quem lava o dinheiro, os milhares de milhões que passam na droga por estas favelas. Se nós queremos parar estas situações, se nós queremos travar o crime organizado, com certeza que não vai ser abatendo, assassinando o dealer de esquina que vamos resolver este problema. Isto não é algo que faz sentido. Mas depois lá está, esta arquitetura ideológica só faz sentido a partir da desumanização do outro, a partir do distanciamento do outro, ou seja, a segregação não é só física, não há só um separamento muito claro entre favela e entre a sociedade limpa, organizada, civilizada, e a favela. O que nós temos aqui é a construção de uma segregação ideológica também, uma segregação psicológica, que nos permite, ou que permite às pessoas que estão de fora da favela encarar o outro como um mal maior. E encarando-o como um mal maior, desumanizar o outro e permitir que esta espécie de arquitetura faça sentido. O Frantz Fanon fala de violência atmosférica, quando está a descrever
sociedades coloniais ia falar da violência, ou seja, não é só uma violência física, não é só uma segregação espacial, é uma segregação mental também. E partindo desta desumanização do outro é que nós conseguimos construir estas ideias de que assassinar 121 pessoas, entrar nas suas casas é algo que faz sentido. Quem vive na favela são, na maioria, pessoas pobres, que trabalham, fazem 2, 3 empregos para conseguir manter comida na mesa, que se levantam todo o dia para fazer a cidade funcionar, que limpam os escritórios, que entregam comida. São estas pessoas. Isto é uma simplificação, mas são estas pessoas. Ou seja, os argumentos da direita vão estar sempre assumidos no sentido de que estas pessoas que vivem na favela não são humanas e não contribuem para a sociedade de qualquer forma. São marginários. É por isso que o Cláudio Castro fala num grande sucesso desta operação, porque só morreram 4 polícias. Sim, ele tem. Como se as 121 pessoas... Ele diz que de vítimas lá só tivemos os polícias. Exato. E quando nós falamos, por exemplo, de abusos sexuais que aconteceram, de assédios, há muitas declarações. Eu recomendo as investigações ou as notícias que foram escritas, por exemplo, no Brasil de Fato, no Opera Mundi, que acho que fizeram uma cobertura bastante adequada desta operação. O blog da editora Boitempo também tem coisas bastante interessantes e recomendo isso a quem quer ver. Vou deixar alguns desses links nas show notes, por assim dizer, não sei qual é a tradução, para verem. Mas o ponto é exatamente este. É que tudo tem de partir do outro não ter uma legitimidade ao uso do espaço. Eu acho que o que tu tiveste agora a descrever vai profundamente encontrar aquilo que eu queria falar, que é a tal lógica do inimigo interior. Ou seja, as forças policiais, como estão nesta guerra permanente contra estes criminosos por natureza que não contribuem para a sociedade e que são todos marginários, conseguem justificar perante o resto da sociedade as suas ações, que são profundamente extremas e que são completamente descabidas em qualquer lógica humana, como invasões de casas sem mandado, desaparecimentos de pessoas, há pessoas que foram executadas com as mãos amarradas. pessoas executadas. São coisas que não cabem na cabeça de qualquer pessoa que tenha qualquer tipo de empatia ou de humanidade, mas esta lógica do inimigo interno acaba por conseguir justificar isto. E o que é que isto faz? Esta guerra contra o crime organizado e esta operação de segurança, na verdade é uma guerra contra os pobres, porque esta é o que tu também estavas a falar da questão da desumanização. Esta operação profundamente violenta só foi possível porque a vida destas pessoas e destas comunidades não é reconhecida como plenamente humana, ponto. Isto são zonas historicamente vistas como lugares perigosos, lugares de crime, etc. Portanto, a morte de jovens pobres, jovens negros, etc., é desvalorizada porque o discurso dominante já a desvaloriza por si. E não é só nestes casos pontuais, é na retórica do dia-a-dia. A maneira como estes espaços são vistos, a maneira como estas comunidades são vistas, já perpetua esta lógica de que são menos humanos do que nós, têm menos direitos do que nós, portanto, há uma justificação, há uma base de justificação para este tipo de ações. E eu acho que aqui se introduz um conceito interessante que foi muito falado sobre este caso, que é a necropolítica. Eu tenho aqui a definição: é o poder de decidir sobre a morte, determinar quem pode viver e quem deve morrer e em que condições a morte é permitida, aceita ou desejada. É o poder soberano levado ao extremo. Não apenas governar corpos vivos, mas produzir zonas de morte, que são espaços físicos e simbólicos onde a vida perde valor. E há 3 espaços destes que são indicados: as colónias, os campos de concentração e as favelas. E neste caso eu acho que este tipo de política é evidente, porque quando a condição de simples morador da favela, porque as favelas têm milhares de habitantes e nem todos estão necessariamente ligados ao crime organizado. Ou seja, partimos do princípio que não podemos invadir uma casa em Botafogo, mas podemos invadir uma casa na favela porque a legitimidade de uma ação parte dessa. Ou seja, a condição de eu poder ser morador de uma favela e estar simplesmente a andar na rua, e essa condição já implicava estar sob um risco de morte só pela minha simples presença, ou pela minha simples circulação. Portanto, esta lógica, e eu acho que este caso é mesmo evidente.
este sentimento de impunidade sobre o que é que eu posso fazer ou o que é que eu posso deixar de fazer aqui é absolutamente claro. E eu concordo profundamente contigo quando dizes que isto vem de uma lógica ideológica e não de uma questão pragmática ou de achar de facto que isto é uma operação com sentido. Porque é performativo. E depois a pergunta é: como é que as crianças que viram os seus pais e os seus amigos a serem assassinados, como é que viram toda e que nascem neste contexto profundo de violência, em que o Estado, como tu disseste, existe apenas na forma do bastão, como é que não vão odiar a polícia, como é que não vão odiar o Estado? É uma impossibilidade, porque se esta é a única figura que é apresentada, como é que não vão odiar a polícia e como é que não vão odiar o Estado? E isto pode fazer também um paralelo para o que é que aconteceu. Os tumultos, acho que foi assim que foi chamado, em Lisboa, o ano passado, após a morte do Odeio Muniz. Que é esta ideia de que, se nos bairros a presença da polícia, a presença do Estado é apenas encabeçada pelo bastão da polícia, como é que estas pessoas... Não é um garante de segurança. Que não é um garante de segurança. É uma força de ocupação. Como é que estas pessoas vão ver o Estado de uma forma positiva? Ou seja, como é que se espera mudar mentes e fazer esta ideia colonizadora de fazer as pessoas cidadãos civilizados e melhores, se o Estado só aparece na forma da pura violência? Como é que se responde à violência desta forma? E aqui eu venho ao meu ponto final, que é: a esquerda não deve ter medo de falar de segurança pública. Há homens que cometeram crimes, há estes traficantes de bairro que cometeram crimes, com certeza devem ser presos, sim. Agora, o que nós temos de entender é que isso não vai resolver o problema hoje, amanhã, daqui a 30 dias, daqui a 20 anos ou daqui a 100. Porque a manifestação o tráfico de rua é a manifestação do problema maior, que é a falência social nestes espaços. É o facto de que trabalhar honestamente durante 3 meses equivale talvez a uma semana de venda de droga. E a questão é que, nestas condições profundamente hediondas, como é que um miúdo vai perspectivar outro futuro? E eu não estou a dizer que a maioria das pessoas da favela são traficantes ou criminosos, porque factualmente não são. Mas como é que esta alternativa não é uma alternativa que se parece muito sedutora, quando a realidade a que estamos envoltos é esta? Ou seja, como é que nós resolvemos o problema do crime organizado? Resolvendo, não atacando o crime organizado em si, claro que devem ser desenvolvidas operações para mitigar os seus danos, mas desenvolvendo políticas sociais de fundo que humanizem estes espaços, que dotem as pessoas que ocupam estes espaços de agência. Isto passa por uma intervenção pública forte, através de escolas, de hospitais, mas também da dignificação dos salários. E fazendo com que estas pessoas não tenham de andar 3 horas em transportes para chegar ao seu lugar de trabalho, para fazerem 1/18º do que o trabalhador de escritório está a fazer. Que não tenham de trabalhar 3 empregos por dia para conseguirem sustentar a família. E a partir do momento em que construímos políticas que dotam estas pessoas de agência e de perspectivarem um futuro, quando criamos um sentimento de esperança e quando conseguimos derrotar o crime organizado, até lá o que nós estamos a fazer é circo. E circo é no Chapito. Não acho que aí há muito mais a dizer. Não sei se queres complementar. Eu só também gostava de deixar uma nota final em relação à polícia. Que é, em muitos dos casos, no Rio de Janeiro, a polícia está a limpar os bairros do tráfico para os substituir pelo controle da milícia. E como dizia o professor Humberto Matos na semana passada, o Peter Parker e o Homem-Aranha não podem estar no mesmo espaço ao mesmo tempo, não é? Ou seja, isto também vai passar por corrigir este crime que é permitido acontecer dentro da polícia. Porque se a polícia também se está a limpar o espaço para depois se apoderar deles e fazer refém esta população da sua extorsão, como antes faziam os traficantes, qual é que é a diferença? E dotar estas polícias do poder para limparem estes espaços do tráfico para depois os ocuparem é aquela coisa. O Peter Parker e o Homem-Aranha não podem estar no mesmo espaço ao mesmo tempo. Mas seguimos para Portugal e para algo não tão mórbido. Embora não tão mórbido a parte do Orçamento de Estado,
e para discutir exatamente o Orçamento de Estado de 2026, as discussões em torno do Orçamento de Estado de 2026, mas talvez começando para uma parte que é assim mórbida, que é a situação com as mortes em torno das urgências da obstetrícia fechadas ou da incapacidade de chegar a uma que está bem. Sim, eu acho que nos últimos tempos não é novidade para ninguém que o SNS está a enfrentar uma crise, e uma crise que se manifesta em vários setores, não apenas nas maternidades e não apenas nos tempos de espera, manifesta-se pela falta de recursos humanos, pela deficiência nos cuidados primários, pelas infraestruturas profundamente carenciadas e por aí adiante. Falando sobre saúde especificamente, nós fizemos um vídeo esta semana sobre o que aconteceu com a grávida que faleceu no Amadora Sintra e sobre as declarações. E o bebê, é verdade. E as declarações de Ana Paula Martins, a Ministra da Saúde, sobre essa situação. E eu acho que é importante primeiro reforçar o ponto de há sim responsabilidades políticas por trás disto, e não foi um mero acaso e um mero azar da vida o que aconteceu, e também reforçar a questão de como é que a Ministra lida com isto, através da divulgação de mentiras, da manipulação da verdade, profundamente racista e xenófoba por esta mulher ser negra e pobre. E eu acho que isto levanta aqui uma questão, que é: nós temos pessoas a morrer, nós temos maternidades fechadas, nós temos grávidas a ter filhos em casa, em ambulâncias, na rua, por aí adiante. A que ponto é que nós vamos chegar para haver uma mudança? Eu acho que aqui faço essa questão, que é: Ana Paula Martins está à espera que aconteça o quê? O Governo está à espera que aconteça o quê? Porque depois nós podemos falar também disto mais à frente, olhando para as medidas propostas para a saúde no Orçamento de Estado, os meios não estão a bater com os fins. Portanto, eu gostava de perceber quando é que é suficiente para este Governo, quantas mais pessoas vão ter de morrer, quantos mais bebés vão ter que morrer, quantas mais mães vão ter que morrer, para de facto haver um reconhecimento de responsabilidades e para além disso, uma agência sobre o problema. Eu acho que tudo pode fazer tudo muito pouco sentido se nós pensarmos numa lógica exatamente de que o objetivo deste governo é resolver os problemas na saúde. Ou porque é que não demitem a ministra? Eu acho que a não demissão da ministra pode parecer profundamente bizarra. Se nós não enquadrarmos a não demissão da ministra ou a recusa da demissão da ministra muito para além do que já se devia ter passado, Marta demitiu-se por muito menos. Muito menos. A meu ver, eu disse isto num programa que fazia há um ano, que a crise que aconteceu com a greve do INEM, que resultou na morte de pessoas, devia ter sido a altura em que a ministra se demitiu. E, entretanto, passou um ano, há uma data de grávidas que morreram, e para além das grávidas que morreram, há grávidas que têm medo de ter filhos. E ter medo de ter filhos em Portugal é algo que é profundamente assustador. Uma mulher não se deve sentir... não deve temer perder a vida ou perder a vida do seu bebê só porque o Serviço Nacional de Saúde não é capaz de entregar um parto digno. Esta ideia do vai ao privado. O Serviço Universal de Saúde existe exatamente para possibilitar as pessoas de cuidados de saúde sem terem de pagar por eles. Essa é a base da universalidade deste Serviço Nacional de Saúde e a sua razão de existir, ou seja, isto não faz sentido nenhum. Mas esta não demissão só faz sentido à luz da ministra enquanto um para-raios deste governo. E eu sei que isto já foi dito muitas vezes, mas a única explicação é esta. É que a ministra é um para-raios deste governo. Enquanto se estiver a cascar na ministra, por assim dizer, não estamos a prestar atenção a todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Designadamente, os cortes que foram anunciados a semana passada ou há 2 semanas no Jornal Público nem sequer era suposto serem conhecidos. Mas a ministra não é a única para-raios, porque a ministra em si usa para-raios. Ou seja, isto é um sistema quase complexo e quase inteligente, que é o para-raios é a ministra.
mas a ministra faz recurso da outra arma do governo, que é culpar a imigração por todas as questões que estão a acontecer e por tudo o que há mal neste país. Porquê é que faltam casas? Porquê é que a renda das casas é muito alta neste país? É porque os imigrantes estão a comprar as casas todas. Porque vivem 30 numa casa e conseguem pagar, conseguem competir no mercado muito mais do que um português conseguiria. E é muito engraçado, porque o imigrante simultaneamente assume a figura do forte, rico, grande, que vem trabalhar e rouba empregos e consegue comprar casas, e o pobre subsídio-dependente, a mesma pessoa assume as duas funções. O pobre subsídio-dependente precisa da segurança social para sobreviver e que não tem dinheiro para ir ao hospital privado, e é por isso que tem de ir ao SNS, coitado. E a resposta é esta. E enquanto nós nos estivermos a focar no imigrante, enquanto estivermos aqui a debater as afirmações racistas da ministra, estamos a ignorar exatamente que o Orçamento de Estado cortou o orçamento do Serviço Nacional de Saúde. Estamos a ignorar o facto de que este governo acabou com todos os controles que existiam às rendas. Estamos a falar de um governo que, usando a imigração como exponente, como imã de todos os problemas, permite que nós percamos o rumo do que é que verdadeiramente aqui está a acontecer. E é engraçado, porque isto pode parecer que faz sentido e pode parecer que está a servir este governo. E a curto prazo está a servir este governo. Mas, no fundo, estão a alimentar a sua própria destruição, porque estão a normalizar um discurso, estão a banalizar o ódio a um ponto em que se vão tornar irrelevantes. Porque a cópia vai ser sempre pior que o original. E se eu quiser votar em políticas xenófobas e de ruptura, eu vou votar no Chega, não vou votar no PSD. E este, para mim, é o ponto central. Depois tenho outras coisas para dizer em relação ao Orçamento de Estado que estão ligadas a isto, mas a minha resposta acho que é essa. Sim. Sobre a questão da saúde ainda. Estamos a falar de contas. Foi anunciada ou foi espalhada a redução de 10% da despesa em aquisição de bens e serviços, ou seja, no que é que isto se materializa? Em menos recursos para medicamentos, material hospitalar, transportes de estudantes e exames, mas ao mesmo tempo o Orçamento de Estado quer e exige uma maior produção de consultas e de cirurgias e tem isso no seu horizonte. E isto leva alguns administradores do Serviço Nacional de Saúde que consideram que o próprio Orçamento de Estado em si nem sequer é execuível, no sentido em que como é que nós estamos a tentar ser mais eficientes e a fazer cortes enquanto estamos a exigir um maior número de cirurgias, de consultas, etc., mas depois não há os meios para fazer isso acontecer. Mais uma vez estamos a sobrecarregar os profissionais de saúde que por si já são reduzidos e desvalorizados, e estamos a exigir uma linha de objetivos completamente descontinuada daquilo que são os recursos que vão ter acesso. E depois queria também falar, e passo depois a palavra para ti, do aumento de 40% face a 2025 nos encargos com os PPPs. Ou seja, segundo o relatório do Orçamento de Estado, vai haver um desvio, ou pelo menos é o que eu vejo como um desvio de recursos que podiam ir para o setor público face a todas as facilidades que nós estamos aqui a discutir. E o que é que isto é? Eu acho que é muito aquela lógica da privatização indireta, ou seja, o Estado vai pagar mais aos privados e vai aumentar as PPPs e por aí afora, para compensar as falhas que são de facto sentidas no Serviço Nacional de Saúde, porque ele está profundamente pelo caminho sucateano. Pelo caminho sucateano, ou seja, aquela lógica do desinvestir para desvalorizar e do desinvestir para poder descredibilizar. Não está a conseguir prestar um serviço, privatiza. Estamos aqui, vamos privatizar porque esta solução é melhor e por aí fora. E pronto, há este desinvestimento total, aumento de 40% dos encargos com os PPPs e depois só uma nota à redução do IRC em cerca de 30% das receitas de IRC, aliás, peço desculpa, em cerca de 300 milhões de euros, comparativamente a 2025. Portanto, nós estamos a fazer cortes no SNS e depois estamos a reduzir o IRC, a dar-lhes bordas fiscais, perdendo potenciais recursos que podiam sim ir para os serviços públicos. Portanto, eu acho que aqui é quase óbvio
quais é que são os verdadeiros interesses deste governo e quais é que são as finalidades que eles querem beneficiar. Sim, e o modelo económico que este governo tem empregado, ou tem emprego, chegou ao fim dele. E permitam-me citar alguém do qual nutro um profundo ódio, que é Pedro Passos Coelho, que disse recentemente, e estou a parafrasear, que já distribuíram por todos e agora têm de governar. O governo tem feito políticas profundamente eleitorais de distribuição de rendimentos pelos pensionistas, por servidores públicos, por uma série de diferentes classes. E a questão é que a distribuição destes dividendos que vieram dos superávites vai acabar. Vai acabar. E a partir deste momento, a política do governo, que foi única e exclusivamente eleitoral, para aparências, para conseguir ganhar eleições, vai ter de se transformar em alguma coisa agora. E a questão é no que é que se vai transformar. Porque, por enquanto, eu acho que estão muito confortáveis. O PSD passou o Orçamento de Estado, ou vai passar o Orçamento de Estado, de uma forma elegante, fantástica, bonita, muito arrumada. Seguindo a fórmula aproveitando um PS coxo, que diz que aprova as coisas na generalidade e na especificidade antes de saber o conteúdo, ou seja, as medidas gerais passa-as com o PS, as medidas xenófobas e eleitoralistas passa-as com o Chega, e o PS depois ainda faz esta vontade ao Chega, que é permitir que o Chega se abstenha e mantenha a ideia de protesto de oposição, enquanto consegue todas as suas vitórias eleitorais. Ou seja, quando o governo sente que quer passar algumas coisas, vai falar com o PS. Quando sente que quer passar outras coisas, vai falar com o Chega. E isto é bastante interessante, porque este caminho vai provar a morte do PSD e do PS. O PS vai ser visto como uma muleta do PSD, não é oposição, não contribui para a construção de uma alternativa. As pessoas vão votar. Se este só apoia o PSD, porquê que eu vou votar no PS? Não há aqui motivação. E depois, do outro lado, esta oposição coxa, que não é oposição, e depois ficam a degladiar-se por quem é que é o líder da oposição e quem é que não é, porque um teve mais votos, mas o outro tem mais deputados. E depois cria-se toda esta estrutura muito engraçada. E depois o Chega, que se mantém e é fortalecido por estas políticas que nós não nos podemos esquecer que estas políticas de cortes nos serviços públicos, de cortes na resposta, por exemplo, a populações imigrantes, vão tornar cada vez mais salientes os problemas com as populações imigrantes, ou seja, é um ciclo vicioso. Estão a alimentar o seu próprio banco eleitoral. E vai chegar a uma altura em que este modelo vai colapsar. E aí sim, se não forem propostas alternativas, estamos numa situação muito negra. Sim. Outra questão do Orçamento de Estado que eu queria falar é a questão da educação e das propinas. Nós em 2025 tivemos 44 mil estudantes, era isso que eu estava a falar há pouco, colocados no ensino superior, o número mais baixo de sempre, peço desculpa, quase uma década. Desde os anos da troca. Sim. E isto não para dizer que ir para a universidade tem que ser o caminho para a gente, claro que não, mas é um padrão alarmante e é um número que pode ser alarmante e pode ser visto de vários ângulos. Porque nós termos um número baixo e em simultâneo, também é interessante olhar para o número de colocados em si, ou seja, há muitos estudantes que são colocados na universidade, mas que depois não se matriculam porque não têm condições para ir para Lisboa ou para ir para o Porto, pagar uma renda e para pagarem propinas para poderem estudar. Atualmente, as propinas têm um valor de 697 € por mês e o aumento previsto será para 710 € na noite de 2026-2027, ou seja, um aumento de 13 €. Só que o que é que isto faz? E dizer que é um aumento de 13 € parece que é uma coisa pequena, mas o que é que isto faz? Isto reforça a ideia. E vai contra a nossa Constituição. Sim. E além disso. Da progressiva gratuitidade Claro que sim. do sistema de saúde. Na saúde, educação superior. Reforça a ideia de que o ensino superior passa a ser, mais uma vez, uma responsabilidade do indivíduo e uma responsabilidade financeira de cada um de nós, e do estudante e da família por aí fora, em vez de ser uma responsabilidade coletiva do Estado e em vez de se caminhar precisamente nessa direção. Isto acaba por fazer o quê? Isto acaba por punir
quem mais precisa e quem não tem todas as capacidades para poder pagar um ensino superior, e reforça as desigualdades sociais no acesso à educação. Porque, ao contrário do que o Ministro da Educação, Fernando Alexandre, gosta de dizer, que a educação é um privilégio, a educação é um direito. E ao nós estarmos a reforçar estas desigualdades e a dificultar os acessos, nós estamos a privar pessoas disto. E depois, se nós pensarmos, porque depois há aquela conversa de mas as propinas, porque nós precisamos porque as propinas são necessárias para manter o funcionamento das universidades e por aí fora, é uma ideia profundamente falsa. Em termos de impacto real nas contas públicas, a atualização destas propinas, ou seja, este aumento de 10 euros por aluno, vai trazer um acréscimo muito pouco significativo na receita pelas instituições. Para além disso, as instituições públicas não são nem nunca foram financiadas pelas propinas. As instituições públicas são financiadas, as faculdades públicas são financiadas por bolsas de investigação, pelo Estado Central e por uma data de organizações. Mas a verdade é que conduzir o nível de investigação que uma universidade faz é caro, e não são as propinas que resolvem esse problema. É por isso que as universidades privadas não fazem investigação. À exceção da Católica, que tem uma data de bolsas, nós vamos ver, as universidades privadas não fazem investigação. É um modelo só de dar aulas. Porquê? Porque a investigação é cara. A investigação não é paga pelas propinas, ou seja, não vai ser o aumento de propinas ou a existência de propinas que vai pôr em causa o modelo, porque não é definidora para um modelo de educação superior, por simplesmente. Sim. Portanto, esta quantia, lá está, este aumento que, no nome de melhorar a performance das instituições, é uma ideia profundamente falaciosa, e é uma quantia irrelevante mesmo à escala do próprio Orçamento de Estado. Não é este aumento de 10 euros por aluno que vai revolucionar o Orçamento de Estado e que vai enriquecer Portugal ou mudar o funcionamento das faculdades. Portanto, o ganho orçamental é essencialmente mínimo, mas depois temos a questão do custo social, que já é outra conversa e que é muito mais elevado. Portanto, a questão também que se levanta aqui é, mais uma vez, porque é que não estamos a investir diretamente nas instituições de ensino, em vez de estarmos a elitizar, porque no fundo aumentar propinas é elitizar as instituições de ensino, querendo dar a volta à coisa e dizer que não, e que é por questões de logísticas e de funcionamento. O que acontece na prática é isso. Depois também temos toda a questão das bolsas, que se quiseres também podemos discutir. Mas sim, eu achei importante falar da questão das propinas. Eu acho que assim, nos aproximamos do nosso tempo, por isso talvez terminamos. E termino só fazendo-nos um apelo, já agora não em nome do Germinal, mas é um apelo que eu faço, que vai acontecer uma manifestação no dia 8, que é este sábado, contra o pacote laboral, que é organizada pela CGTP, que vai partir para o serviço público, acho que vai partir das Amoreiras, para os privados vai partir do Saldanha às 2h30. E é mesmo importante irmos para além do voto e estar presente nessas manifestações. É um pequeno, mas um necessário dever cívico, e vai acontecer esta manifestação no próximo sábado contra o pacote laboral, que eu peço a todos para estarem presentes. E acho que assim terminamos. Muito obrigado por nos ouvirem, se tiverem chegado até aqui.